Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Nico Akatsuki, que é uma bruxa adolescente, né? Que após completar seu treinamento mágico, acaba se mudando para a casa do seu melhor amigo de infância, de seu amigo de infância no caso, Morihito Togi, que é um ogro de aparência humana. Devido a uma história ancestral da família do Morihito, né? E da família da Nico, né? Morihito deve se tornar um dos familiares da Nico e acompanhá-la. Como assim um dos? Porque existe outro familiar que no final do episódio anterior ele foi enviado pela mãe da Nico para ajudar o próprio Morihito a proteger ela. E estou falando de Witchwatch, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que Kanshi, que é o novo, um dos familiares da Nico, estava lembrando quando brincava com a Nico, quando criança lá, quando ela estava passando pelo treinamento dela, né? Mas ele estava ignorando o Morihito. Enquanto isso, ele estava tentando tirar informações dele para saber o que estava acontecendo, para saber por que ele está fazendo ali, por que ele usou o disfarce de um cachorro. E ele descobre que a mãe da Nico tinha pedido para o Kanshi ajuda o Morihito a proteger a Nico, porque seria um perigo muito grande somente para uma pessoa. Por mais que ele seja um ogro, né, de aparência humana, ainda assim uma mão lava a outra, entendeu? Então seria bom ter um apoio, por mais que seja um tengo, né? Existe uma grande rivalidade, eu não sei se ancestral, uma rivalidade bem ancestral entre os tengos e os ogros, entendeu? Então essa rivalidade acaba sendo enraizada. Atualmente, o próprio Morihito não sente nada em relação aos ogros, entendeu? Ele não sente uma raiva, assim, falou, que nem os ancestrais do Morihito, que nem os ancestrais do Kanshi. O Kanshi só sente que não é bom ele falar com ogros, entendeu? E ali eles estavam conversando, batendo um papo. A própria Nico estava vendo que eles estavam discutindo bastante. Ela queria que eles se aproximassem mais, né? E aí acaba tendo uma discussão, ela acaba saindo para pegar algumas coisas e ele acaba mandando uma mensagem, mostrando uma carta que a própria mãe da Nico mandou através do próprio Kanji, né? A mãe da Nico mandou falando, ó, o inimigo está dentro da escola, o que vai deixar o próprio Morito atento a qualquer pessoa que se aproximar da Nico. Considerando os amigos que ela tem lá, depois que ela foi, né, se revelou como bruxa, né, existe um grande perigo de alguém, né, estar ali vigiando ou, né, se tornar um inimigo. Então ele e o Kanji teriam que ficar de olho nisso. Tirando as meninas, eu não sei se as meninas são ou não são a inimiga, mas ele tem que analisar todo mundo. Existem várias possibilidades, né? O inimigo estaria dentro da escola, mas acontece que a própria Nico queria que o Morihito e o Kanji se dessem bem. Então ela pega e enfeitiça um docinho ali, né? Aquele docinho de palito, né? Com amizade, né? Com magia pra, né? Sempre que um come e o outro, primeiro come uma pessoa come, depois o outro come, acontece alguma coisa assim que começa uma atração de amizade, parceria da hora. Ou seja, mano, começa a aparecer um yaoi, cara, do nada, só por conta dessa magia. O Morihito come primeiro, depois o Kanji come. O Morihito, ai meu coração. E aí ele tenta pôr a mão no ombro do Kanji, o Kanji não aceita, e aí o Kanji sai correndo ali. Duas crianças acabam pegando essa caixa desse docinho, uma come, aí o Kanji sente vontade de passar a mão no ombro do cara, né? Vai ficar assim, ó, no ombro da criança. Aí dá pra outra criança, a criança come, e aí a outra criança sente vontade de ficar com a mão no ombro assim. E aí dá pro cachorro, o cachorro também. A criança também fica com vontade de passar a mão assim no ombro do cachorro. E aí fica uma fila assim, ó, em linha horizontal de pessoas assim. Mano, mas depois que descobrem que realmente aconteceu, que a própria menina fez, né?
Eles pedem desculpa, mas algo bate na porta, né? Alguém acaba batendo na porta ali, acaba acontecendo alguma coisa que acabam batendo na porta. Só que existe uma história do porquê o Kanchi resolveu só aparecer agora, naquele momento, naquele instante. Ele, depois que ele ganhou essa liberdade para sair da montanha lá onde. Da montanha dos treinamentos, lá onde a própria Nico ficou, onde ele mora, né? Que é a área dos Tengos, né? Ele simplesmente se perdeu. Ele simplesmente alugou um quarto, alugou uma dívida do caramba, porque ele começou a fazer apostas, isso e aquilo, e, mano, o cara ficou tão endividado que resolveu ir morar com o próprio Morihito. Simplesmente isso foi revelado pelo guarda-chuva do cara. Por quê? Porque o Morihito não estava conseguindo tirar informações do próprio cara. Então ele pede para meio que enfeitiçar algum objeto dele para que ele pudesse descobrir as informações. E esse objeto acaba falando mais que a boca, ou seja, revelando segredos ocultos do motivo dele ter só aparecido agora, naquele instante, naquele momento. E algo que apareceu ali na porta, né, um entregador acaba trazendo uma roupa. E a Nico falando assim, o Morihito vai gostar porque ela tá apaixonada pelo Morihito. Né? O Morihito vai gostar, então eu vou vestir aqui para tentar impressioná-lo. Só que essa roupa estava enfeitiçada. E ela começa a dar um grito ali naquele momento. E aquela roupa não desgruda dela. Ou seja, alguém começa a conversar, aparece olhos na roupa, né? E leva ela para fora. O Morihito junto com o Kanji consegue encontrar um meio através dos corpos, porque o próprio Kanji é um Tengu, então ele tem a habilidade de conversar com os corpos, e levam eles diretamente para a própria Nico. Só que eles precisariam de um plano para poder chegar lá em cima, porque a roupa estava fazendo ela voar. Entendeu? A roupa estava fazendo ela voar. Então ele pega e usa aquele abanador do guarda-chuva, né? Porque o guarda-chuva estava junto, então ele só abre o guarda-chuva. E o Kanji usa, né? Eles teriam que trabalhar juntos, né? De uma forma ou de outra. Então o Kanji usa seu abanador de Tengu e joga o Morihito lá pra cima. Ela reconhece que o Morihito estava ali. Fala, obrigada, Morihito. Ele simplesmente fala, bota na conta, né? Não é nada porque eu sempre te salvo. E ali, mano, ele dá um socão na própria roupa, deixando ela praticamente de calcinha e sutiã. É. Ele simplesmente dá a sua roupa, agradece, ela fica com medo, porque essa poderia acontecer novamente. E o Kanji acaba indo morar com eles e parece que a rivalidade que os Tengus e os Ogros tinham acabou simplesmente num jogo de Yu-Gi-Oh! E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou, sayonara.